Bom dia, boa tarde, boa noite, Climaters. Espero que vocês estejam todos bem. Esse aqui é o Arquipélago Verde, podcast para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo e que debate de forma aprofundada questões sobre mudanças climáticas, aquecimento global e ecopolítica. Meu nome é Lívia Maire, sou geógrafa, mestranda em antropologia e ruptura climática, e minha parça, Leila Figueiredo, bióloga, mestre em biodiversidade e conservação e doutora em estudos do desenvolvimento e ecologia política. No episódio de hoje, dia 29 de novembro de 2024, vamos falar sobre entre mortos e feridos, ferraram-se todos. Balanço da COP29, do G20 e outras coisinhas mais. E aí, Lívia Mari, tudo bom? Tudo bem, e com você? Cansada. Cansada, vocês não estão vendo minha cara, mas eu tô aqui com a cara inchada de sono. São 9 da noite, eu já tenho que estar dormindo, minha gente, ó. Eu durmo com as galinhas. Eu também virei essa pessoa que dorme cedo, então não tenho o que falar. É maravilhoso, né? É lindo. Dormir cedo e acordar cedo é uma maravilha da vida adulta. É uma das habilidades da vida adulta que a gente chega um momento que a gente fala realmente. É, cara. É muito bom. Gente, vamos aqui, como sempre, agradecer os comentários que a gente teve no Spotify. Então, um beijo pra Larissa, pra Thaís, pra Silvia. Além da galera que conversa com a gente nas nossas redes sociais, @Leila Figueiredo Silva e @transições_ecológicas. Tem sido muito legal compartilhar isso com vocês. E eu quero deixar aqui um grande abraço para minha musa inspiradora, Sandra Guimarães. Vocês sabem que eu não sou de ter ídolos, né? Mas essa moça é uma das minhas poucas ídolas. Sandra escuta a gente. Fiquei muito honrada. Uma vez eu mandei um comentário no blog dela, despretensiosamente falando do episódio 19, e ela disse que escuta. Ela esteve recentemente no Maranhão e foi lá no movimento das quebradeiras de coco, e ela tá fazendo um documentário com a esposa dela, com a Anne. Então, um grande abraço para Sandra e Anne. Foi muito legal vê-las no meu estado e lá em São Luís. Enfim, vamos para o episódio. Lívia, o que trouxemos Bora. essa semana meio desesperadora? Vou começar aqui, seguindo a tradição, porque é sempre uma alegria muito grande dividir minhas angústias com vocês, então a gente começa a semana até melhor. Enfim, bueno, toda certeza que eu acho que vocês ouviram o episódio passado, onde eu fiz um apanhadão geral, muito bom inclusive, sobre as COPs, e sem surpresa nenhuma, a COP29 terminou com uma grande frustração do ponto de vista dos países em desenvolvimento e do financiamento real para mitigação e adaptação climáticas, mas também com uma grande vitória para os mercados, veja bem. Já que depois de 10 anos de cozimento, eles conseguiram finalizar os detalhes para operacionalizar o artigo 6 do Acordo de Paris, que define o mercado global de carbono, sob a supervisão da ONU agora, oficialmente, quanto a acordos bilaterais, que são as regras que regem esse comércio de país para país, entre países. Então, ganha o money, perdem-se, né, povos e natureza. Bom, acho que não preciso explicar por que um acordo financeiro do ciclo de carbono do planeta é aprovado, enquanto um financiamento para países vulneráveis, insulares, comunidades, etc., não é aprovado e fica nesse enrosco eterno aí que as COPs têm tradicionalmente produzido na nossa história da ordem ambiental global. Você pode tanto ouvir isso, né, o porquê que isso acontece no episódio passado, de novo aqui fazendo uma propaganda aqui das nossas gravações anteriores, quanto ler também no meu livro, Negócios Ecológicos na Era do Greenwashing, onde eu tenho um capítulo só para falar sobre mercados de carbono. Enfim, perguntas boas para a gente fazer em relação a isso é: quem é que lucra com a monetização do carbono da Terra? Qual é o histórico de projetos bons e qual que é o histórico de projetos bem ruins em relação a esses mercados? Outra pergunta: qual que é o histórico de comunidades que perdem e qual que é o histórico de comunidades que ganham com esse tipo de relação financeira? Ou mesmo, qual que é o histórico de projetos de carbono que realmente retiraram ou deixaram de emitir CO2 para a atmosfera? E uma outra pergunta que eu acho ótima: quem é que vende os créditos de carbono e quem é que compra os créditos de carbono, né? Perguntinhas
bem basiquinhas assim dentro do enquadramento ecopolítico para a gente se fazer diante disso. Inclusive, tem alguns especialistas, como Climate Land Ambition and Rights Alliance, não sei se é Alliance ou Alliance, acho que é Alliance. Dizem que do jeito que tudo está posto e a rapidez com que a presidência de Baku, né, dessa COP29, aprovou tudo, é bem possível que a gente veja ocorrer uma abertura de caminho, entre aspas, para que as plantações e monoculturas, inclusive pensando aí soja, mas também monoculturas de árvores, possam ser consideradas em projetos de remoção de carbono da atmosfera. Eu peguei uma fala muito interessante numa das newsletters do Carbon Brief, de um comissário da União Europeia, e ele disse assim, depois que os mercados de carbono passaram por esse engodo aí, finalizaram depois de 10 anos. Abre aspas. Nós cumprimos o artigo 6 e isso é um salto adiante. Testemunhamos uma conclusão histórica do livro de regras para mercados de carbono. Agora temos padrões que têm um selo de aprovação da ONU e isso impulsionará investimentos, aumentará a ambição e trará transparência e padrões mais altos. Esta COP cumpriu com financiamento climático, também cumpriu com a confiança, porque as regras confiáveis sobre os mercados de carbono estão postas. Vocês entenderam aqui, né? Que ele considera que o financiamento climático está dado com essa aprovação de mercado internacional de carbono e mercado entre países, historicamente problemáticos, né? Tanto em questões de efetividade da redução de emissão, tanto relacionado a questões de conflitos de terras, de comunidades, etc. Então eu te convido para ouvir o episódio 17, que eu trago bastante coisas, inclusive um estudo de caso lá em África, bem antigo, mas vários outros também que a gente vem discutindo em alguns outros episódios para falar sobre os falhaços, para usar um termo bem dentro da antropologia, desses mercados de carbono. Bom, sobre o financiamento, porque o cara disse que essa COP foi a COP do financiamento, e aí eu tenho que falar que não, foi a COP da financeirização, não do financiamento. Mas sobre o financiamento, ouçam lá o episódio passado, né, gente? Que a gente falou do financiamento de 100 bilhões, tal, não sei o quê. Os países chegaram a um novo acordo de 300 bilhões anuais, no qual esses países ricos precisam destinar aos países ferrados, que eles dizem que é país em desenvolvimento, até 2035. E aí, para quem ouviu o episódio passado, falando de novo, ou para quem acompanha essas questões, pode pensar, uau, apesar de ser longe de 1,3 trilhão necessários para lidar com a crise climática, que essa é a conta, né, do que se precisa para lidar anualmente, a galera muito boazinha triplicou a arrecadação, porque eles passaram de 100 bilhões para 300 bilhões. Todo mundo encheu a boca para dizer que a galera não só dobrou a meta, como triplicaram a meta. Mas será que a meta foi triplicada mesmo? Primeiro, o acordo dos 300 bilhões não incorporou recomendações sobre qualidade, ou seja, para quais projetos esse dinheiro vai, quais coisas vão receber esse dinheiro, como assim, né? Não tem nem transparência nem qualidade em relação a isso. E também não incorporou a acessibilidade financeira. E isso é fundamental, porque, como a gente já falou também, parte das reivindicações muito conhecidas e já caducas dos países em desenvolvimento e de comunidades diretamente afetadas e tal, e inclusive isso estava presente no discurso da Marina na COP da Biodiversidade e na COP29, é a dificuldade e a burocracia para se acessar esses dinheiros, que falam assim, olha, a gente vai financiar aqui sua adaptação climática, sua mitigação, etc, etc, mas é uma burocracia imensa para acessar esse dinheiro e muitas vezes as pessoas, os países no caso, né, não conseguem acessar. Segunda questão importante para a gente entender se foi uma triplicação da meta mesmo, é que o papel das finanças públicas foi completamente minimizado nesse acordo. E isso significa que vai ser muito mais o setor privado que vai decidir para quais países em desenvolvimento, quais desses países têm um ambiente
adequadamente favorável ao mercado? Porque, óbvio, a gente já falou, eu falei no episódio passado, a maioria desse valor vem em empréstimos, e para você fazer empréstimos, você tem que fazer uma qualificação para ver quem que vai ter condições de pagar isso, né? Ou seja, Gente, Tuvalu, não sei, Kiribati, esses países, vocês acham que eles são adequadamente favoráveis ao mercado? cara, é inacreditável. Oh, wow! Unbelievable! Não sei quais os critérios que eles vão usar, mas eu Ah, acho que eles não vão se enquadrar nesse critério. meu Deus, gente. Então, assim, por isso que eu disse, o grande vencedor dessa COP foram os mercados globais, seja o de carbono, seja o de empréstimo de dinheiro para transição energética, mitigação, adaptação, etc., porque o dinheiro emprestado gera juros e isso continua reproduzindo aí essa lógica subalterna dos países em desenvolvimento frente aos países desenvolvidos. Enfim, terceira coisa aqui para a gente dar uma aprofundada. Esse valor, assim como os 100 bis passados, eles não absorveram também mecanismos para inflação. Ou seja, os especialistas calcularam. Eu peguei uma matéria do The Guardian, eu deixei esse link para vocês na descrição desse episódio. Mas os especialistas que calcularam disseram que os 300 bilhões, quando chegar lá em 2035, se baseando numa inflação ali dos Estados Unidos, tá? Eles já serão 20% a menos do que 300 bi, porque não incorpora mecanismos para lidar com a inflação. Então, não triplicou a meta, de largada não triplicou a meta. A gente precisa abrir os nossos olhos para fortalecer as mobilizações em relação a isso, porque 300 bi não é nem perto do 1,3 trilhão que a gente precisa, e quando chega esse dinheiro lá na ponta, ele já chega defasado, porque os países demoram, porque dizem que vão arrecadar 300 bi anuais. Mas a gente sabe que essa meta dos 100 bis passados só foi atingida uma vez, e mesmo assim, como eu falei também no episódio passado, de forma muito gambiarrística, não sei se essa palavra existe, mas movimentando fundos, né? Falando, vamos aqui dar um dinheiro para mudanças climáticas, mas de fundos já existentes, ou seja, não são dinheiros adicionais. Olivia, foi nessa discussão, eu vi uma notícia muito rápida, acabei não me aprofundando. Foi então nessa discussão que a galera de alguns dos países do sul global saiu da negociação, porque eu li nas notícias daqui que algumas ilhas do Pacífico simplesmente levantaram e foram embora, as delegações, né? Sim, eu não sei se foi nessa negociação. Eu acho que sim. Pera, eu tô pensando aqui, eu porque acho que o que sim. que aconteceu? Os países em desenvolvimento não estavam satisfeitos com isso, mas eu não sei se era especificamente sobre o acordo dos 300 bi, tá? Não, mesmo, não sei se é isso. Mas eles se retiraram e daí os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, foi lá falar com os caras, falando: ai, não, volta aqui, vamos sentar, a gente precisa finalizar um acordo e Foi! tal, não sei se for. Rapaz! E os países Eu não voltaram, né, para a sabia que mesa o de Brasil negociação. eu não sabia. Eu preferia não ter sabido dessa parte. Então, eu achei que a galera tinha Pois saído e é. assim, tchau, entendeu? Não me liga. Não, eles voltaram, inclusive com Ah, a força diplomática brasileira. ai, nossa Eles senhora, voltaram, gente. mesmo porque, apesar do fracasso, né, eu ia falar isso lá na frente, mas já posso falar agora. Diferente da COP da Biodiversidade 16, a gente teve um texto final da COP 29. Apesar de ser um fracasso, a gente teve um texto final, né? Então, se os países não tivessem voltado, talvez nem tivesse um texto final. Esse texto saiu nos últimos 2 minutos do segundo tempo, sabe? Diz que já tava fechando o estádio e tudo, né? Quando terminaram de Uhum, assinar, eu vi uma coisa dessa, que tinha uma galera já tinha ido embora e os negociadores ainda estavam lá tentando resolver. exatamente. Ai, que feiura, gente. Nada de novo no reino humano, né, das COPs, porque como a COP da biodiversidade, eu achei até melhor não ter texto, mas também já não sei se não ter texto, porque assim, vai sobrar para o Lula, né? Vai sobrar, não para o Lula, gente, vai sobrar para o Brasil. Aí eu vou falar disso e vou falar então o que que esse fracasso da COP indica para a gente que está aqui estudando e trabalhando ecopolítica, mas para cada uma das pessoas tem um impacto direto, né? Tirando essa questão do financiamento, que já é para todo mundo tem um impacto, o impacto bem evidente e preocupante é que as NDCs, aquelas contribuições nacionalmente determinadas que cada país precisa apresentar, que já são bem michurucas, elas vão ficar mais fracas. Por quê? Porque quem é que vai dizer
que vai fazer muito, sendo que tem que pedir empréstimo para isso, ou sendo que precisa se endividar? Então, quem é que vai falar assim: olha, eu vou restaurar a floresta, algo muito caro pra caramba para os países que têm florestas, porque também são países em desenvolvimento, né? O dinheiro precisa vir de algum lugar, sendo que não vai ter dinheiro de doação, de nada. Liso, no momento estou liso. Deus me pague, pois hoje estou sem dinheiro. Vai ter que ser um empréstimo. Quem é que vai colocar no seu plano nacionalmente determinado que vai fazer alguma coisa? É melhor a gente dar concessão para a mineradora, né? Que pelo menos paga direitinho, um bom dinheirinho de royalties e etc. Claro que não fica para o país, fica geralmente para as elites que comandam esse país, que são conectadas com as elites globais, mas é mais lucrativo dar concessão para a mineradora do que salvar a floresta, nesses termos aqui principalmente, né? Lembrando que a COP30 no Brasil é um momento chave importantíssimo para essa questão das NDCs, essas contribuições nacionalmente determinadas, porque a gente vai fazer a revisão do Acordo de Paris, que foi há 10 anos atrás. Vai todo mundo sentar o bumbum na cadeira e dizer: fulano fez isso, fulano não fez aquilo e tal, e daí a gente vai precisar dizer o que agora a gente vai fazer. Mas essa sinalização de financiamento fracassado e financeirização nesse sentido, não tem dinheiro, né? Vai todo mundo não fazer nada muito ambicioso, entende? E o Lula não foi nem um tiquinho bobo ao trazer a COP30 para o Brasil. Eu espero que, como anfitriões, a gente dê um plot twist aí nas negociações e que o Lula engane todo mundo mesmo para sair bem bonitinho na foto, pra ele enganar todo mundo e falar assim: ai, vem cá, olha o passarinho ali, foto. E que ele consiga fazer alguma coisa. Gente, eu acho isso tão ridículo, mas tá bom. Vamos lá. Realmente sobrou pro Brasil. A Leila tá aqui rindo muito. Tá no mudo. Ai, desculpa. Mas é que assim, Será que o Lula ele vai dar uma faz pegadinha? isso, né? Ele faz isso, ele Faz. estala o dedo, bota todo mundo pra olhar pra ali. Uhum. Bicampeão mundial Será de que ele vai conseguir conciliação. fazer isso na COP30? Não sei. Olha, não sei não, hein? Vamos esperar, né? Assim, a gente torce, porque, olha, Pois. ele não tá conseguindo controlar nem o governador do Pará, né? Então, assim, sei lá. Pois. Essa semana eu tô particularmente desanimada, gente, bem pessimista. Mas a gente segue, né? Toma um fôlego assim e depois continuamos. Porque assim, vai sobrar para o Brasil, né? Vamos ver se o Lula vai conseguir direcionar isso para a COP30. Eu não quero ser fatalista, né? Porque eu tô na minha fase pessimista do mês, mas também não quero ser otimista demais, né? É inegável dizer também que os povos indígenas e as comunidades locais tiveram pouquíssimo impulso na COP29, em comparação à COP16, pelo menos, que foi sim a COP16 da biodiversidade, né? Realizada em Cali. Foi uma COP das comunidades tradicionais, realmente. Acho que eles conseguiram, inclusive, aquilo que eu já falei, um assento permanente, etc. E nessa COP29 eles ficaram totalmente marginalizados. Eu não sei se você viu, Leila, o local de protestos lá no Azerbaijão, que era um galpãozinho assim. Não As pessoas vi. tinham que se inscrever para protestar. Como é Tinha um que é? formulário que você tinha que. Então, vai ouvindo, tinha um Gente. formulário que você tinha que preencher. Depois que você preenchesse suas reivindicações, aí você era aprovado para fazer seu protesto. E esse protesto ocorria dentro de uma sala, assim, tipo um galpãozinho, Eita, meu Deus. onde as pessoas levavam suas faixas e tal. Então foi assim que Gente, aconteceu as reivindicações da gente. sociedade civil de diversos lugares do mundo na COP29. Eu sei. Pode falar, fala. É que não é à toa, né, que estão colocando reuniões cada vez mais importantes em locais com repressão cada vez mais organizada. Se bem aqui na Em países Colômbia a gente teve, autoritários. bem aqui na Colômbia a gente teve uma ativista indígena brasileira que foi detida. Então, assim, não é à toa que, imagina, a polícia do Pará deve estar treinando, ó, faz tempo que eles vão fazer o protesto da COP30. Agora, isso aí de colocar a galerinha numa sala, isso aí é. Sabia disso E o não. Gente, que formulário? absurdo. E o O formulário? formulário é sensacional, Mas tem cópia autenticada? Você
imprime em 2 vias e a pessoa fica com a cópia pra si, pra Putz, dizer aí eu assim, já não olha aqui o que sei. eu protestei. Cara, pelo amor de Você vai ganhar um Deus, certificado de um participação de que você certificado. protestou na COP29. Meu Deus do céu, tem algum dono de cartório no Azerbaijão que deve ter ganhado uma nota, cara. Que droga, hein? Eu não sei se tem dono de cartório, mas Meu Deus. eu acho que no Brasil vai ser diferente, que os grupos e as organizações vão conseguir se mobilizar de uma forma mais orgânica, se a gente pode usar assim essa palavra. Mas também não sei, né? Essa coisa da polícia do Pará, essa coisa contra as comunidades indígenas, você vai trazer daqui a pouco isso que está acontecendo nesse momento. Isso é uma das motivos de eu estar bem pessimista. Mas é isso, né? Estamos aqui fazendo um fechamento de um assunto que acabou de acontecer. Um segundo ponto importante é que a Global Witness fez um levantamento e chegou num número de 1.700 lobistas dos combustíveis fósseis registrados na COP29 também. Então, só abaixo do recorde da COP28, que foi lá nos Emirados Árabes. E esse número é um número maior do que várias delegações presentes, inclusive essas delegações insulares, essas delegações de países diretamente que já estão sofrendo muitos impactos da crise climática, eram muito menores do que 1.700. O Brasil, que era uma das maiores delegações, estava com mais ou menos 1.000 pessoas. Eu acho que esse número aqui só perde para a própria delegação do Azerbaijão, que tinha mais de 2.000 pessoas. Difícil, né? É muito importante a gente entender essa captura. Ouçam lá o episódio passado para falar sobre como essas reuniões vêm sendo capturadas já há bom tempo. E um último ponto aqui é que tem a posse do Trump para acontecer no próximo ano. Isso vai incidir, gente, diretamente em todas as organizações climáticas, em todas as tentativas de acordos globais, etc. A gente ainda não sabe como, né? A gente tem uma ideia pelo primeiro mandato do Trump, como foi a retirada do Acordo de Paris, etc., mas que vai ter implicações climáticas importantes, inclusive porque ele tem carta branca para as petroleiras, né? E aí, os Estados Unidos dando carta branca para as petroleiras e o resto do mundo falando que tem que acabar com o petróleo, está aí a correlação de forças. Bom, até acontecer a COP30, tem muita mobilização que precisa ocorrer, a gente deve sim ficar ligado em tudo isso, a gente deve tomar conta das COPs, né, pelo menos tentar. Acho que as organizações civis vêm tentando fazer isso, né, mesmo que tenham que se registrar em formulários, elas foram lá, se registraram várias, se organizaram para protestar, era o que dava para fazer naquele momento, fizeram, mas a gente deve sim pressionar, lutar politicamente, mas sempre lembrar que a verdadeira mobilização e transformação vai vir da nossa capacidade de refazer as conexões nos territórios, sabe? Sai da rede social e vai para o território, nos organizar como cidadãos que se engajam em nossos bairros, em nossas organizações, que só assim a gente vai ser capaz de transformar e de solidarizar o local ou os locais, né? Eu tô totalmente aqui baseada em Milton Santos, tá, gente? Eu tô lendo de novo o livro dele, A Natureza do Espaço, e o Milton Santos fala muito sobre essas conexões, essa verticalização do mundo, né? Verticalização que eu digo são essas coisas top-down do mercado, que incide nos territórios. Essa verticalização, ela bagunça e ela destrói a coesão dos espaços, dos locais. E a gente precisa refazer essas conexões. A gente precisa encontrar uma forma de fazer isso. Então eu encerro dizendo que tem muita luta pela frente ainda, apesar dessas claras derrotas. E tu, Leila, o que você trouxe hoje? Bora. Ai, como diz o... Vocês assistem Falha de Cobertura, minha gente? Assistam, tá? São poucas vitórias e muitas, muitas, muitas derrotas. É maravilhoso, é um programa de humor futebolístico, eu adoro. Apesar de não gostar de futebol. Mas enfim, vocês podem ver que essa semana, tanto eu quanto o Lívia e Mari estamos um pouquinho, sim, um tantinho depressivas. Tô deprê, no bebê, o que fazer? Me diz, eu preciso saber. Mas é isso, minha gente, vambora! Segura na mão do coleguinha e vai! No episódio passado, a gente fez um resgate histórico das COP e do G20, então é importante que a gente retome algumas coisas que foram faladas no passado para a gente saber o que rolou agora no final da reunião, no final da cúpula dos líderes.
Vamos começar com Lula, nosso bicampeão mundial de conciliação. Seguindo a sua meta de não brigar com ninguém e fazer conciliações, Lula, porque malandro é o gato que já nasceu de bigode, escolheu para o tema do G20 a criação de uma aliança global contra a fome, porque ninguém vai dizer em voz alta que é a favor da fome, não é mesmo? Então, assim, até o latifundiário que prefere jogar a sua produção no lixo, porque produziu demais, do que doar essa comida para quem tá passando fome, ele não vai dizer que ele é a favor da fome. Então, Lula teve essa sacada, conseguiu a foto que ele queria, né? Olha o passarinho, Livmari. E aí estavam lá todos os líderes lá na frente da Baía de Guanabara, não sei o quê. O objetivo dessa aliança contra a fome que Lula propôs, os países do G20, e aí foram 80 países, se comprometeram é acabar com a fome até 2030. A fala de Lula, no discurso dele, foi muito bonita, foi de arrepiar, assim. E ele diz, a fome é uma construção política. A fome é uma questão de vontade política. E a gente sabe que é um assunto que é muito caro para o Lula. E a gente sabe também que se ele ensinar os outros líderes e os outros tiverem metade da vontade que ele teve, né, das ações que ele teve nos primeiros, desde 2003, a gente, de fato, conseguiria acabar com a fome até 2030. Porque eu acho que isso, a gente pode gostar ou não gostar do Lula, mas assim, Lula tirou o Brasil do mapa da fome. E isso, por si só, já, né, tem que dar todos os louros para ele. Então, a gente sabe o que é, né, mudou a vida de milhões de pessoas, porque as pessoas podem comer quando o Lula tá no poder. Então, isso é muito forte. Então, assim, é um assunto que é caro a ele, a gente sabe disso, não é politicagem, tá? É uma coisa com que ele se importa. E é também, pra foto, ficou muito bom. A declaração final do G20, gente, podia ter dado muito errado. Eu não tenho como dizer isso de outra forma. Era pra ter dado tudo errado, mas a diplomacia brasileira, que é uma das melhores do mundo, conseguiu fazer dar certo. No final, o texto saiu falando contra a pobreza e a desigualdade, teve a questão da aliança contra a fome, falou que há uma preocupação com a situação na faixa de Gaza e no Líbano, falou que a ONU precisa ser respeitada, falou da preocupação com a inteligência artificial, me surpreendeu, achei que não ia ter isso. E como eu já tinha adiantado antes, teve também um compromisso, porém sem datas, tá? Nenhuma data, para taxar os super ricos. Na área ambiental foi aquela lenga-lenga de sempre, de vamos fazer a transição energética, desenvolvimento sustentável, não sei o quê. Mas o dinheiro mesmo, que a gente sabe que precisa, não veio. A gente não sabe quando é que vai vir. Bom, é preciso falar sobre Macron. É preciso falar que Macron estava andando na orla do Carioca como se ele fosse vereador do Rio de Janeiro. E eu fiquei extremamente abalada com isso. E eu quero saber se não teve ninguém para perguntar para esse bendito senhor o que aconteceu com a democracia francesa, minha gente. Porque se você ouviu o nosso episódio 19, você vai lembrar que eu contei lá que a França está bem longe de ser boazinha e que o governo do Macron está reprimindo duramente uma revolta anticolonial que está acontecendo em Canaque, que é uma colônia da França aqui no Oceano Pacífico. E também comentei nesse episódio 19 que o Macron ele simplesmente ignorou o resultado das eleições francesas, que deram uma larga vitória para uma frente ampla de esquerda. Ele ignorou isso e botou um direitista raiz para ser o primeiro-ministro da França. E agora a França está sendo governada por uma coalizão de direita, que é o contrário do que o povo elegeu. Mas eu não vi ninguém da Globo News reclamando, minha gente. Eu não vi ninguém da Globo News dizendo, olha, o golpista aí na orla de Copacabana. Então, assim, eu não sei, sabe? Não sei o que foi, se são os olhos azuis, belos olhos azuis de Macron, se é o sotaque. Não sei o que é, mas por algum motivo ninguém chamou de golpista. Isso me chamou a atenção. Aliás, falando em França, essa semana teve o babado do Carrefour. Tu acompanhaste o babado do Carrefour, Lívia Mari? Eu não sei se quem tá nos escutando viu alguma coisa sobre isso. Tu viste essa doidice? O presidente global do Carrefour, do nada, vira e diz que o Carrefour, que é uma das maiores redes de supermercado do planeta e é francesa, não ia mais comprar carne do Mercosul. Ia parar de comprar bicho morto do Mercosul. E aí o nosso governo viu essa vergonha e foi lá passar
porque a gente teve nosso ministro, Carlos Favaro, tendo um piti em cadeia nacional. A gente teve os nossos barões do agronegócio dizendo que eu não queria mesmo fazer nada com Carrefour, entendeu? Tipo, tchau. E a gente teve Lula dizendo... Ai, Lula, meu Deus do céu, é difícil, né? Acabei de elogiar esse homem. Lula disse que a gente precisa de um agro mais forte, que é pro deputado da França ficar com raiva. Aí, assim, pode uma coisa dessa? E aí, no final, teve galera boicotando o supermercado, não sei o quê. O cara mandou uma cartinha dizendo foi mal, tava doidão. Não, eu não queria dizer isso. Foi sem querer, Lulinha. Foi sem querer. Vem aqui, amigo, me dá um abraço, sabe? Tipo, quando você briga com o irmão e a mãe te coloca naquela camisa do abraço, a camisa do perdão. Foi assim, teve cartinha e tudo. E aí, me dá um ódio. Não ri, Liv, mas tua mãe não fazia isso, não? A minha mãe dizia que tinha que abraçar a irmãzinha. Não? Tem que abraçar Mas você a usou irmãzinha. camisa do perdão? Camisa do perdão. Eu não usei a camisa do perdão, em casa não tinha. Ou se tinha, eu reprimi isso da memória? Emotional damage. Não tinha camisa do perdão lá em casa, mas eu conheço famílias. Não, tinha que abraçar. A minha irmã me espancava e depois a gente tinha que dar um abracinho, perdoar a irmã. Eu sempre apanhei. Mas, enfim, traumas da infância que a gente conta depois em outros episódios. Mas, enfim, eles fizeram, voltou a amizade. Voltou a amizade, o cara disse que foi mal, tava doidão. Vem cá, Carlos Favaro, me dá um abraço. Vem cá, Lula e tal. E aí, o que me deixa louca é que a ameaça de que vão parar de comprar bicho morto gera um boicote, gera uma reação, gera presidente, gera ministro falando. Mas trabalho escravo não teve boicote. Desmatamento para pasto não teve boicote, assassinato de lideranças indígenas, quilombolas e ribeirinhas não tem boicote, assassinato de milhões de não humanos não tem. Então, assim, tá sussa. O problema é o lucro do latifundiário. Outra coisa que eu quero comentar é que sim, Larissa, o genocida foi pro Brasil. E eu queria tanto ser um mosquitinho de malária e chegar no ouvidinho do Joe Biden. Porque, assim, vocês não têm ideia. O decrépito do genocida foi pra Manaus. Vocês viram a cara dele descendo do avião? Eu até fiz um vídeo no Instagram, depois vocês vão lá olhar. Uma cara de tanso. Tipo assim, esses selvagens têm aeroporto? Eu não sabia. Sabe? Uma cara socável. Aliás, eu falei isso, que ele tinha a cara mais socável do planeta. E várias pessoas vieram dizer pra mim que não. Porque a cara mais socável do planeta é do Elon Musk. Então, assim... Você aí que tá nos ouvindo, decida. Eu sempre acho que... A concorrência tá forte? Tá forte. Eu sempre realmente... acho que é o presidente dos Estados Unidos que tem a cara mais socável do planeta, não importa qual seja. Então eu tenho esse viés. Mas enfim, pode ser que o Elon Musk seja cadeirável. Não sei. Bom, e aí o genocida geriátrico, ele prometeu entre 50 e 100 milhões de dólares, fez todo um anúncio lá em Manaus, pro fundo da Amazônia. Só que como eu já falei lá no Instagram e no TikTok, essa promessa tem o mesmo valor de uma nota de R$3, não é mesmo? Porque o Biden só consegue botar essa grana se o Congresso estadunidense aprovar. Coisa que eles não devem fazer, porque ele já virou lá o que eles chamam de pato manco, que não é um prato típico, é simplesmente um presidente que já perdeu o poder, porque afinal de contas ele já tá saindo, não se reelegeu, a candidata dele não foi eleita, enfim, ele não tem mais poder nenhum. Então o Congresso dificilmente vai aceitar isso. E assim, o cara ir pra Manaus e encher aquela boca chechelenta dele pra falar em 50 milhões é um nojo. O Guga Chakra, que é um jornalista da Globo News, que trabalha na Globo News Internacional, disse outro dia na Globo, e eu vou repetir aqui, 50 milhões é o que Joe Biden e o Congresso estadunidense mandam para a Ucrânia a cada 6 horas. Esse homem chega em Manaus, me promete entre 50 e 100 milhões de dólares para o fundo da Amazônia, vai embora, crente que tá abafando, e ele dá esse mesmo dinheiro para a Ucrânia em 12 horas de guerra. Então, assim, sabe? Peraí. Aliás, gente, até agosto desse ano, os Estados Unidos já tinham dado 64 bilhões de dólares para a Ucrânia, desde a invasão russa lá em 2022.
e parte desse dinheiro está sendo usada para instalar e explodir minas terrestres, que são proibidas pela ONU. Não sei se vocês viram isso também. Então, os Estados Unidos deram aval para a Ucrânia instalar minas terrestres que a ONU proíbe. A ONU não proíbe os Estados Unidos porque, afinal de contas, os Estados Unidos não assinaram o Tratado contra Minas Terrestres. A Rússia também não assinou. Então, assim, né? Carnificina total. E aí, já que já falamos das coisas ruins do G20, eu quero falar para vocês da coisa mais linda que eu vi lá. Não sei se vocês acompanharam também. O nome da campanha é A Resposta Somos Nós. Essa campanha é assinada por várias organizações indígenas, como, por exemplo, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Deixa eu ler aqui uma parte do texto para vocês. Abre aspas. A crise climática é também uma crise de liderança e de valores. Nós nunca abdicamos de defender a vida e não vamos nos perder em discussões vazias e compromissos estéreis. Enquanto os governos continuam querendo medir metas insuficientes e financiamentos vazios, queremos anunciar que, a partir de agora, nós vamos assumir a liderança para uma mobilização global pela vida no planeta. Me diz se isso não é a coisa mais linda que você leu, que você ouviu essa semana. As demandas dessa campanha incluem a copresidência da COP30. Então, seria a primeira vez na história das COPs de mudança climática que povos indígenas de um país teriam a copresidência, né, junto com o governo do país. Eles também querem incluir a demarcação de terras indígenas como parte das NDCs. E querem um financiamento climático robusto. E aí, na hora que eles dizem mediar metas insuficientes e financiamentos vazios, isso me pegou muito. Tem uma parte que eu fiquei muito emocionada. E você sabe que eu choro, né? Vi o site deles, aí eu vi essa parte, aí eu chorei. Enfim, essa coisa toda. Porque é emocionante, gente. É muito emocionante. Eles dizem assim, ó. Convocamos todos os povos indígenas, parceiros, aliados e todos que se importam com a vida na Terra a se juntarem ao nosso chamado para coletivamente segurar o céu. Se depender de nós, o céu não irá desabar. Sempre estivemos aqui. O levante do céu começa agora. A resposta somos nós. Ó, tá arrepiado? Gente, é lindo. É lindo. E aí, junta com tudo que a gente está falando aqui há mais de um ano no juízo de vocês, que é o fim do mundo já chegou para essas pessoas há muito tempo. A colonização foi um fim de várias experiências civilizatórias e essas pessoas ainda estão aqui e podem ensinar e guiar a gente a como lidar quando você não tem mais nenhuma esperança, quando a vida como você conheceu é tirada de você, arrancada de você. E ainda assim você consegue perseverar e consegue transformar aquilo. É nessa galera que a gente tem que se basear. Eu lembro que na COP26, veja bem, a COP de Mudança Climática 26, eu alertei as pessoas para isso. Eu falei, parem de achar que essa é a nossa última chance de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vocês já pararam para imaginar o quão doído para um povo que está há 600 anos apanhando de colonizador, ver um monte de gente de seus 30 e poucos anos, que é a minha idade, dizer, ai, acabou, sabe, não tem mais esperança, era a nossa última chance, agora não dá mais para fazer nada. E eles lá, 600 anos lutando, sabe, a gente não tem esse direito de agora botar a mão para cima e esperar acabar. Não, gente, que é isso? Vamos se basear nessa galera, porque é isso, o levante do céu começa agora. É lindo, é maravilhoso. Vão lá olhar a campanha. E essa campanha, esse manifesto, vem na esteira de um recrudescimento, se é que a gente pode falar isso, né? Da forma como o Estado brasileiro, e sim em um governo progressista, com um Ministério de Povos Indígenas que recebe 0,000 alguma coisa do orçamento federal, vem lidando com a causa indígena. A gente sabe, por exemplo, que depois de rejeitar inicialmente a tese do marco temporal no fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, na figura do Gilmar Mendes, autor da tese de Copacabana. Se você não sabe o que é a tese de Copacabana de Gilmar Mendes, vai lá procurar e se assuste. Bom, ele simplesmente botou para jogo uma tal de mesa de conciliação entre quem mata e quem morre, entre fazendeiros e suas vítimas. E aí, olha o que o Gilmar
teve a coragem de dizer em setembro: gente, olha, para se sentar à mesa é preciso disposição política e vontade de reabrir os flancos de negociação, despindo-se de certezas estratificadas. É imperioso novo olhar e procedimento sobre os conflitos entre os poderes. Bem, aqui eu vou dar uma pausa para vocês sentirem os mesmos sentimentos que eu estou sentindo. Pronto. E aí, sabe o que acontece? Enquanto o Gilmar brinca de advogado do diabo, ele vai dando mais tempo para o Congresso se rearticular. Porque vamos lá, lembra do que aconteceu? Lula vetou, o marco temporal foi para a sanção presidencial, Lula vetou, o Congresso disse que ia derrubar, acho que até chegou a derrubar, o Supremo discutiu, e aí, antes de sair a decisão final do Supremo, o Gilmar Mendes puxou para ele e falou assim: não, peraí, vamos conciliar. Junta todo mundo aqui na mesa, bora conversar. E aí, enquanto ele faz essas audiências de, entre aspas, conciliação entre quem mata e quem morre, o Congresso tem tempo de se articular para tentar passar uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição que coloque o marco temporal na Constituição, porque até agora o marco temporal não está na Constituição. Então é isso. O Gilmar Mendes está, na verdade, dando tempo para que o Congresso, que a gente sabe que é feito de ruralistas, feito de pessoas anti-indígenas, se articule de forma mais organizada ainda e vá lá fazer suas maldades. Essa semana, no Mato Grosso do Sul, a gente viu claramente o que gera um estado que tem tanto desprezo pelas populações originárias. Então, vocês devem ter visto os vídeos da polícia atirando a queima-roupa em indígenas Guarani, Kaiowá e Terena, que estavam protestando, gente, porque faltou água. Eles estavam há 35 dias sem água. Você aí na sua casa, se ficar 12 horas sem água, você já tá tendo um franiquito. Imagina 35 dias. E aí, a gente vê as pessoas levando tiro a queima-roupa de policial. É o seu dinheiro, você paga imposto no Brasil, é o seu dinheiro que tá pagando a bala, que tá pagando o homem que atirou nos indígenas. E não é por coincidência que o governador de direita do Mato Grosso do Sul, que é o Eduardo Riedel, ele tá na conciliação. Ele é um dos representantes de governadores lá na pataquara do Gilmar Mendes. E sabe do que ele foi diretor, minha gente, esse governador? Da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é uma organização lobista. Qual é o interesse que uma pessoa dessa vai ter na proteção e reconhecimento de direitos de povos originários? Se ele foi até outro dia diretor de uma das maiores organizações lobistas do agronegócio do país. Então, assim, né? E aí, enquanto isso, no Maranhão, os indígenas Capó, da terra indígena de Alto Turiaçu, estão usando regador de planta, aqueles de plástico mesmo que a gente tem em casa, inclusive para criança, para tentar acabar com os incêndios dentro da terra indígena. Foi solicitada a ajuda da Preve Fogo, que é aquele braço do IBAMA, né, aquela parte do IBAMA que lida com esse tipo de situação. O Intercept Brasil passou uma semana, agora entre o final de outubro e início de novembro, lá na terra indígena da Alturiaçu. Não viu nenhum brigadista do governo federal, em momento algum. E o Intercept conseguiu interceptar uma mensagem no WhatsApp, onde a chefe do Preve Fogo culpa os próprios indígenas pela tentativa de tocar fogo na reserva. E um adolescente que se machucou ao tentar apagar o fogo, ela disse que não foi nada disso, que ele se machucou porque ele foi passear de moto, depois caiu e machucou o pé num pedaço de pau. Então ela basicamente disse que os indígenas estavam mentindo. Os indígenas estão lá, com regador de planta, de bermuda, de chinelo, tentando apagar o fogo. E aí, só depois de 2 semanas que a reportagem do Intercept foi ao ar, é que o IBAMA resolveu mandar gente para lá. Semanas depois do início do problema. Então agora parece que apareceu brigadista por lá, agora o Ministério Público já se envolveu. Aliás, porque teve denúncia do Conselho Indígena, do CIMI, dos próprios povos indígenas, dos próprios Capó. A gente teve o Diogo Cabral, que é um advogado muito bom de direitos humanos que a gente tem no Maranhão, também entrou com uma representação. Mas foi isso. É povo indígena, não é no Sul, não é no Sudeste,
Todas as outras queimadas não se fala mais, né? O ciclo de notícias passou, ninguém escuta mais falar das queimadas, então ficou por isso mesmo. E a terra queimando. Então, é isso que tá rolando. Essa semana ainda tem muita coisa. Eu até tinha me programado para falar de outro assunto aqui que me deu um frio na espinha, que foi a compra de uma área de mineração gigantesca na Amazônia por uma empresa chinesa. Mas deixaremos esse pepino para o próximo episódio, porque tem muita coisa para destrinchar aí. E acabou o G20, acabou a COP, acabou as COP, né? Acabou o G20. África do Sul é o próximo presidente do G20, vamos ver o que vai rolar por lá. Tem muita coisa estranha acontecendo por lá também. Mas eu acho que a mensagem que fica é essa. Num mundo onde se fala muito em polarização, mas não se diz quem está polarizando, é sempre, não, olha, os dois extremos, babá. A gente teve que fazer um textinho contra a fome para ver se conseguia consenso. Num mundo com vários genocídios acontecendo ao mesmo tempo, a gente ficou com medo de colocar uma declaração final dizendo quem é que tá atacando quem. No mundo onde a gente sempre fica, tem que ter consenso, tem que conversar com um coleguinha, não sei o quê. As coisas vão passando, as oportunidades vão passando, o mundo vai queimando e se depender desses chefes de Estado, se depender desse sistema que elegeu essa galera, não vai rolar nada. Mas a resposta somos nós. Então, apesar de ter sido uma semana desesperadora, eu saio, depois de ter visto essa campanha, eu saio com esperança. Porque a resposta somos nós. E é isso. Bora. Não vamos mais esperar. Pronto. Tem dito. Você foi indo, nem olhou pra mim. Eu falei, eu vou comentar tudo no final. Comenta. Diga. Não, mas é Gente, porque ela assim, anotou. quando você fala... Bichinha. Eu anotei. Ela anotou. Não, porque... Cadê? Desculpa. Porque eu tava sempre assim, esqueço depois. Eu preciso... Enfim. Catarse. Vai, Lívia, conversa comigo. Não, são comentários bem tranquilos, porque eu acho que eu falei bastante disso também na parte que eu trouxe, mas apesar de você ter falado que no documento do G20 tinha a questão da guerra em Israel, Palestina e Líbano, também tinha a questão da Ucrânia, de uma forma muito en passant, todas essas que foram comentadas no documento, de forma muito en passant, e no mesmo dia em que fechou o documento do G20, a Rússia, que faz parte do grupo, atacou a Ucrânia com vários mísseis. E daí, nesse mesmo momento, o Biden autorizou que o Zelensky pudesse usar mísseis de longo alcance. Isso é um marco nessa guerra, que também já dura anos. Isso não foi tratado no documento, né? Mesmo porque ali é uma mesa à la bem Lula, de bastante conciliação, né? Teve uma tentativa, depois dessa questão que aconteceu, de reabrirem o documento para falar sobre isso, e o Lula bateu o pé e disse que não ia abrir. Foi muito engraçada essa questão, porque ele falou assim, não, o documento já está fechado, a gente não vai abrir. Se vocês quiserem abrir o documento, vocês abram, mas esse aqui é o oficial. Cara, não sei o que dizer sobre soube Lula. que teve um estranhamento diplomático aí, né? Mas assim, passou, foi aqui em casa... Eu sou o dono da bola, eu pego e vou embora, né? Então... E o Biden não participou da foto também, que ele chegou atrasado, ele estava numa negociação bilateral e ele chegou atrasado para a foto e ele não saiu na foto bonitinha que o Lula tirou. Amém, melhor ainda. Nem nesse momento, muitas aspas, histórico, ele não estava presente. Outra coisa que eu quero falar, que eu fui ouvir, gente, eu fiz uma cagada na minha vida, que eu fui ouvir, eu tava lá ouvindo sobre o marco temporal, eu fui ouvir um episódio de um podcast que chama Momento Agrícola. E tem um título de um episódio, não é propaganda não, mas se vocês quiserem ouvir, enfim, que chama Marco Temporal à Conciliação. Gente, quando a gente ouve um lado oposto ao nosso, né, em questões políticas e pessoas que pensam diferente da gente no outro campo político, é muito importante para fazer um balanço aqui entre as ideias. Cara, quem puder ouvir, ouça esse episódio. É curtinho, 20 minutos, não é propaganda, tá? O título do episódio chama Marco Temporal à Conciliação. E aí vocês vão entender que esse momento agrícola, ele deve ter algum patrocínio da FPA, que é a Frente Parlamentar Agrícola, com
com certeza deve ter um tipo de ligação, né, chama Momento Agrícola, falando o que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso vão fazer para articular a conciliação com esses ralés de povos indígenas. Cara, ouçam, passam raiva também junto comigo e depois me conta. E o último é a importância do jornalista independente, né, que se não fosse a matéria do Nossa. Intercept e também de outras pessoas que se mobilizaram a partir disso, a gente não teria tido essa resolução, né? A galera ia estar lá certeza. com o regador de plástico até agora. Então, Com certeza. quando Leila fala sobre essa campanha, né? Nós sempre estivemos aqui e a solução somos nós, as árvores somos nós. É isso, porque a gente precisa se organizar e se articular nos territórios, como eu tinha encerrado a minha fala aqui, com as organizações dessa maneira, porque se a gente não fizer isso, o mundo vai ser decidido lá no Museu do Amanhã. Foi no Museu do Amanhã, o G20? Não sei, onde foi? Então, o Foi. mundo vai ser decidido nessas reuniões, com muita comida tradicional, né? O pessoal da COP falando das comidas tradicionais no Azerbaijão, por exemplo. E o mundo vai ser, ele é decidido lá já há muito tempo, né? Como é que a gente vai fazer o contraponto? É a nossa luta de agora. Boa, vamos trazer indicações para não perder a ternura? Pra gente Vamos. costurar uma coisa boa aqui. Vamos. Posso trazer a minha? Pode, manda aí. Gente, eu vou fazer uma indicação repetida. Acho que talvez é a primeira vez que eu faço isso, nem sei. Vocês lembram que no episódio 28 eu indiquei... Não é a primeira vez. Não é a primeira vez? O que é que eu já... Não é a primeira vez. Mas tá bom, porque o que é bom pode ser repetido. Né? Pois é. Agora eu vou procurar pra ver. Eu tenho uma fixação com algumas organizações que eu acho incríveis. Me desculpem, eu vou ficar falando várias vezes delas, então. Eu indiquei aqui no 28 o Instituto Pressa. Pois bem, minha gente, semana passada eu tive a alegria enorme, num dia horrível que eu tava no trabalho, eu tava assim, quase pra me demitir, e eu recebi fotos da primeira entrega de cestas agroecológicas do Pressa. Fiquei muito emocionada, foi muito emocionante saber que a minha contribuição ajudou a colocar aquela comida ali, foi muito legal. Então eu deixo de novo aqui como indicação para vocês, acompanhe o trabalho do Instituto Pressa, divulgue, doe se você puder, porque é uma ação que se encaixa em tudo que a gente fala aqui. São soluções locais, tem agroecologia, tem educação, tem saúde, tem direitos humanos. Uma das fotos que me mandaram, por exemplo, foi um dos produtores um dos produtores agroecológicos que fornece alimento para Pressa. Gente, ele tem uma agrofloresta imprensada pela mineração, ali perto de Belo Horizonte. Imagina a força que essa pessoa tem que ter para ver a Vale de um lado, entendeu? A Samarco de outro, sei lá, BP, quem mais? E ele tá ali fazendo esse enfrentamento importantíssimo através da agroecologia. Então, acompanhe esse tipo de trabalho, é muito importante e, gente, é emocionante. É emocionante você ver que é uma coisa que você acredita e que tem alguém lá no território que tá conseguindo colocar aquilo em prática. É isso. Tô muito feliz. E tu, Lívia? Eu trouxe uma ONG que chama ONG Fase, de educação popular, e eles lutam por direitos sociais, econômicos, civis, políticos. É uma organização que atua na Amazônia, na Bahia, no Espírito Santo, Pernambuco e Rio de Janeiro. E eles se baseiam em 4 pilares que eles julgam que são pilares estratégicos, veja, para mudar o curso do desenvolvimento atual. Eu concordo, tá? Os pilares deles são direito à cidade, justiça ambiental, soberania alimentar e mulheres. Eu vou deixar o link para vocês. Uma das pessoas que trabalha é a Maureen Santos, que é uma guria. Adoro. Sim, ela é do grupo Carta de Belém também, que tem um posicionamento super importante em relação aos mercados de carbono também. Então, já faço a segunda indicação, que é o grupo Carta de Belém aqui. E essa ONG Fase já existe desde 1960, 61, né? Passou momentos terríveis durante a ditadura, mas segue fazendo um trabalho super importante e de base nos territórios em relação a esses 4 pilares. Como diz Galeano, vou encerrar esse episódio com uma frase dele muito importante, que chama, e tem a ver com a sua indicação também, que é: a soberania começa pela boca. Galeano diz isso, e eu acho que a gente pode encerrar o episódio falando que é mesmo, a soberania começa pela boca. Então, viva os movimentos agroecológicos, permaculturais e os movimentos, mais do que isso, né? Que a permacultura eu vejo que é um pouco um assalto, um roubo de muitas práticas indígenas e tradicionais, né? Que foram organizadas por um homem branco da Austrália. Já li muito ele, inclusive,
Bill Mollison, enfim, mas que vive esses movimentos que estão ali nos territórios, fazendo essa frase do Galeano o mais com o sentido possível nos dias de hoje. Com certeza. É isso. Simbora. Gente, é isso que trouxemos pra vocês. Se você escutou a gente até aqui, não se esqueça de interagir com a gente no Spotify, nas outras plataformas de música também, nos dê 5 estrelinhas no Spotify, favorite a gente na Deezer, comente nas nossas redes sociais e no nosso Spotify e YouTube. E também você pode contribuir para o nosso trabalho, para a manutenção de tudo isso que está acontecendo aqui, através do Pix arquipelavoverde@gmail.com. Nós temos vários planos para esse podcast e todos eles são muito caros. Então, se você quer contribuir para o nosso trabalho, a gente realmente precisa criar essa comunidade, fortalecer essa comunidade. É isso. Vamos, Liv Mari, simbora? Bora, beijo. Até a próxima. Beijo, até o próximo.